Bem-vindos todos ao canal Tempo do Fim. Esse vídeo tem o objetivo de ser o trailer de boas-vindas do canal. Eu vou pedir que a todos que queiram conhecer as premissas que a gente vai abordar aqui, por favor, vejam isso até o fim, porque além das bases de conhecimento que eu vou estar falando, também vai ter a abordagem do canal, pessoas que eu recomendo e outras coisas. Eu vou tentar não falar muito para não deixar exaustivo também, é só o primeiro vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá com o que eu considero ser o mais importante, que é a crença em Jesus. Você pode chamar de Yeshua, Yahushua, vários nomes em hebraico. Apesar de que tem alguns que não são tão corretos como Yah, porque nem os judeus chamam Jesus de Yah ou Deus de Yah. Então, esses três nomes aí, Jesus, Yeshua e Yahushua, eu compreendo que são os mais comuns e os mais corretos, mas você pode chamar Deus como você quiser. Você não precisa falar o nome incognoscível de Deus corretamente para conhecer ele. Então vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso irmão também, dentro da crença da família celestial, é o salvador da semente da mulher, a semente adâmica de Adão, que pagou o preço da salvação de todos nós na moeda mais preciosa da criação que a gente vê aqui nessa terra, que é o sangue. Nenhum ser vivo vive sem sangue. Esse corpo que nós estamos, ele deixa de ter vida quando o sangue ele deixa de fluir normalmente. Aí a vida acaba e a alma retorna para onde veio. Ele é o único que nasceu sem pecado, é claro, e ele cumpriu a lei de Moisés. Ao contrário do que muitas pessoas falam dentro do sistema religioso, principalmente, né, que Jesus ele aboliu a lei. Geralmente elas citam o livro de Gálatas, ou então algumas posições do apóstolo Paulo. Eu não vou entrar em pormenores, mas tanto Paulo, no livro de Gálatas, quanto em outras passagens, ele poderia ter abolido certas festas do Antigo Testamento que estão prescritas para os cristãos, mas não aboliu. Isso é um deturpamento dos ensinamentos dos apóstolos pelo sistema religioso, que Jesus aboliu a lei para deixar tudo mais suave, né? Mas não é assim. Então Jesus cumpriu a lei. Seguindo aqui. A sã doutrina, que eu diria que é a crença em Jesus, sem as amarras do mundo. Você não precisa estar no templo de pedra para conhecer a Deus, mas sempre tenha moderação em tudo que você faz, né? De acordo com o que o Pai nos recomenda, né, na sua Torá. Porque esse mundo está cheio de enganos e qualquer coisa demais faz mal. Então vamos aqui aos tópicos que eu acho importante para você progredir na sã doutrina. Primeiro, antes de tudo, antes de você tentar adquirir um novo conhecimento, pergunte cadê a Bíblia, cadê a Torá nisso, se tem alguma referência plausível dos antigos hebreus, né? Porque a Bíblia e a Torá, elas são os códigos de entendimento mais importantes que existem. Tem certos padrões lá que realmente são inspirados. Não foi um cara, né, os profetas, que escreveram qualquer coisa lá. Foi realmente o Espírito de Deus direcionando eles para escrever um código que os cabalistas, né, tentam decifrar, em parte porque é muito extenso todas as relações numéricas. Em hebraico, cada letra, cada sinal de pontuação tem um significado. Mas ninguém precisa ficar decodificando a Bíblia toda, né? É só perguntar cadê a base disso, para você ter certeza que você está indo numa vertente mais correta, né? Nem tão longe da verdade. Todo símbolo tem uma literalidade, no céu, na terra ou nos dois. No sistema religioso, muitas pessoas elas tendem a negligenciar os significados literais de coisas que eles colocam apenas como espiritual ou simbólico para encaixar nas doutrinas deles, né? Existem várias denominações de várias religiões, mas tudo nesses códigos, a Bíblia e a Torá, tem uma literalidade. Seja aqui, seja algo que existe no céu ou algo que existe aqui e no céu.
Não importa se é nesse tempo ou em tempos diferentes, né? A gente vê isso muito em Apocalipse. Algo que existe aqui e não vai mais existir no céu, ou existirá no céu, mas não existe aqui. Então, é isso. Níveis de conhecimento e interpretação diferentes. Dentro do entendimento hebraico, eles têm um método de compreensão das escrituras chamado pardês, que são alguns níveis que você soma um ao outro. Aí eu acho que é no quinto nível, que é o nível do segredo, que você consegue entender o significado literal mesmo daquela passagem. Eu não fico restrito só a esses 5 níveis, porque cada pessoa pode interpretar de maneira diferente, mas esses 5 níveis são uma chave de entendimento para você compreender o que uma determinada passagem significa da maneira mais direta possível, sem ficar fazendo muito rodeio, enrolação. Agora o último aqui nesse slide, a Torá e a Bíblia não são poesias, que é mais ou menos o que eu falei, né? Todo símbolo tem uma literalidade, e não deixem as pessoas ficarem colocando a Torá ou a Bíblia como poesia, porque a partir do momento que você faz isso com uma coisa, tá dando margem para fazer com todas as escrituras. E é daí que surgem, né, muitas distorções da verdade que a gente vê no sistema religioso, né? Então, seguindo, vamos agora para a pré-existência, dar um panorama geral. Primeiro, né, hoje tem sido propagado muitas mentiras mesmo, abominações na internet, especialmente o negócio da repetição da Matrix, que você teria vindo aqui 7 vezes em 7 eras diferentes, mas isso não tem nenhuma base bíblica. Eu até acho que eu sei de onde que as pessoas tiraram isso, mas depois eu falo quando o canal estiver maior, porque se eu falar aqui agora, as pessoas podem pegar isso pelo canal não ter relevância, né? E distorcer, ou então pegar para elas. Mas então, a pré-existência dos seres, segundo os antigos hebreus, não é reencarnação nem repetição. Porque reencarnação é muito presente nas religiões orientais, né? Que a pessoa fica vivendo na roda do karma, que ela reencarna várias vezes, uma alma com vários corpos diferentes. Mas não é isso. Cuidado com a babel de informações, né? Porque hoje em dia o número de vertentes, doutrinas que existem é inimaginável. Então, especialmente no tema da pré-existência, isso dá muita margem para a pessoa te enclausurar em uma doutrina só, e muitas vezes aquilo vai estar completamente errado e você não vai conseguir se desligar, porque pré-existência é um tema que não tem como você comprovar cientificamente. É algo de suposições e revelações que Deus dá para nós, né? A igreja do tempo do fim. Só fazendo um adendo aqui no tópico 1, que eu acho que é relevante, os filhos do maligno, né? A semente da serpente, que eu vou falar ainda nessa live, eles sim, eles ficam reencarnando por meio de vários processos, tecnologias, desde o mundo antigo até hoje. No mundo antigo eles tinham um controle muito maior, é claro, de quem iria se reencarnar, mas hoje em dia é mais as linhagens reais mesmo, que eles procuram cometer incesto para preservar principalmente a genética dos caídos, né, derivada de Lúcifer, de Caim, o primeiro construtor de cidades, e manter essa linhagem para quando a vinda do anticristo, eles poderem trazer ele nessa genética caída, né? Mas é isso. Número 3. Somos peregrinos no mundo e voltaremos para a casa do nosso Pai Celestial. Isso eu acho que, apesar do que você creia, é algo aceitável para a maioria das pessoas, que a gente é peregrino nesse mundo, estamos de passagem e vamos voltar para o céu, para a nossa morada celeste, junto à glória do trono do Pai. Depois da morte, passando pelo sono do justo e no dia da ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para desprezo e vergonha. Né? Então, vamos lá. Agora, de onde vêm os meus conhecimentos?
Primeiro, é dos antigos hebreus, não os judeus, né? Porque judeu é da tribo de Judá. Mas não os judeus atuais que estão lá em Israel hoje, porque nem judeus eles são. Eles são descendentes de Jafé, europeus, lá da região do entorno do Mar Negro, muito ligada a Casária, os casares que emigraram para lá. Então, assim, eu falo dos antigos hebreus mesmo, tanto da cosmologia, né, que não dá para falar hoje muito da Flat Earth, e da Bíblia Sagrada, que eles contribuíram com a Torá, e depois de Jesus tem o Novo Testamento. Eu creio em tudo isso, e eu acho que um complementa o outro, né? E eu coloquei aí do 4 ao 6 algumas fontes apócrifas, vamos dizer assim, porque o Targum não é apócrifo, que eu acho interessante. Primeiro, é claro, o livro de Enoque. Ele dá vários entendimentos sobre o funcionamento dos céus, né? Enoque, o único homem a ser transladado vivo ao céu. Quando eu falo transladado, é realmente a questão de tradução, né, da genética do DNA, que ele agradou a Deus e saiu desse plano, foi cumprir uma nova missão nos céus. Isso eu acho fascinante, os entendimentos que tem lá, como ele explica tudo, as visões que ele tem, incríveis, realmente. Número 5 aí, o livro de Jachar. Jachar não é uma pessoa, só para esclarecer. O livro de Jachar, tem vários nomes, pronúncias, significa livro dos justos, porque ele narra a história dos justos da Bíblia, né, do Pentateuco, de uma maneira um pouco mais detalhada, com informações que você não encontra na Bíblia. Isso te dá muitos insights sobre o tempo da genealogias, né, o que cada patriarca enfrentou, né, para receber essa missão tão privilegiada de continuar a semente que levaria a Jesus. O Targum é o comentário de alguns rabinos antigos sobre o Pentateuco. Eu acho que naquela época eles tinham uma compreensão maior das escrituras do que as distorções de hoje. Então os Targums eles são mais válidos, né, para você ter alguns entendimentos como realmente os antigos hebreus acreditavam, né, e não hoje em dia com a Israel atual, né, o Estado de Israel só, que mata crianças da Palestina, né? Isso não é nada correto. Então, a próxima. Alguns irmãos que eu recomendo, eu listei alguns, é claro que não são todos, coloquei na última linha ali, todos os demais que estão na mesma linha de pensamento desses, mas é claro que eu não vou conseguir colocar todos aqui, eu vejo muitos canais, eu pesquiso muito. Não, pessoal, antes no slide anterior aqui, minha última fonte, né, as pesquisas. Eu leio muito, eu faço muita pesquisa em diversas fontes, e assim, todos os conhecimentos que eu obtenho ou é por revelação de Deus, essas fontes aí do 1 ao 6, ou as minhas pesquisas independentes que eu faço. Agora sim, voltando para os irmãos que eu recomendo, foi mal pelo engano aí. Samuel Benini, do canal Multiverso da Bíblia, o antigo Metafisicamente. Eu gosto da abordagem do Samuel, ele não tem tanto conteúdo no Multiverso da Bíblia quanto ele tinha no Metafisicamente, mas eu gosto principalmente das lives dele, que elas tratam de temas profundos. Ele gosta dessa abordagem assim, eu também gosto de revelações profundas, né? Eu acho que o Samuel é um dos poucos canais, além dos que estão citados aqui, é claro, dos outros, que faz esse tipo, mas eu tenho o Samuel em autoestima porque eu realmente gosto de como ele aborda as coisas. O Júlio, do DNA Ciência de Deus, eu gosto muito, muito mesmo das comunidades fechadas do Júlio. Eu tenho várias, eu tenho a pré-existência em comunidade, a pré-existência em comunidade outro nível, a passada e agora, eu já fui membro dele, e as outras eu também gostaria de adquirir, mas é por causa de tempo, que eu não tenho tempo para ficar estudando tanta coisa, né, devido às obrigações da vida. O Júlio, ele também faz lives de temas que você não encontra na internet, realmente. As lives do Samuel estão mais voltadas para temas, digamos, teológicos, fora do sistema religioso, é claro, mas o Júlio ele faz de diversas coisas, tipo, na data que eu tô gravando, ele tem live sobre cosmologia dos Tupi-Guaranis, esse tipo de tema que você não encontra facilmente, né? Eu acho que ele é um dos poucos no YouTube inteiro que faz isso.
O Luiz Miguel, eu gosto do canal dele também. Ele faz mais vídeos do que lives. Quando eu estava mais novo na fé, vamos dizer assim, os vídeos dele me ajudaram muito a ter alguns entendimentos. Então, eu sou grato a ele por isso, né? Porque o trabalho dele ele é sucinto, mas ele aborda as coisas de um jeito muito simples também, qualquer um pode entender. O Maurício Zimmermann. O Maurício, ele tem uma coisa muito interessante, né, que é o aplicativo dele. Eu já fui assinante do aplicativo do Maurício, gostei bastante, ele expõe muitas denúncias, né, do sistema podre que nós somos submetidos aqui na Terra. Ele antigamente fazia muita live de decodificação de filme, eu também já assisti vários. O Maurício é um canal ótimo, ele faz vídeo, live, tem aplicativo, eu recomendo para todo mundo, independente do que você está procurando. Tem o Max do Teoria Máxima. O Max, ele já perdeu vários canais. Eu só comecei a acompanhar ele no Teoria Máxima mesmo. Ele é mais voltado para as questões de jornalismo, comunicação, porque ele tem faculdade de jornalismo, eu acho que é isso mesmo. E ele faz muitas denúncias do sistema religioso, especialmente o evangélico, mas ele aborda as coisas de uma maneira simples, engraçada. Ele também denuncia os falsos profetas, falsos pastores do YouTube aí, né? Que ficam pregando as coisas mais impossíveis, abomináveis do mundo. O Max, eu recomendo ele, porque você pode conhecer várias pessoas que você, de repente, começa a assistir, mas do jeito que o Max aborda, os questionamentos que ele faz nas lives dele, você percebe, ué, peraí, isso que essa pessoa tá falando, de acordo com o Max, realmente ele tá certo, isso não tem base. Então dá para você questionar as outras fontes que você tá vendo, dependendo de quem ele estiver falando e de quem você estiver assistindo. O Ednardo Sabino, do Cosmologia Bíblica, ele é focado na cosmologia dos antigos hebreus. Ele vem sendo até que bem censurado ultimamente, né, devido às restrições do YouTube sobre esse tema. Mas para quem quiser saber de cosmologia dos antigos hebreus, eu recomendo o canal do Ednardo. Ele fala praticamente só disso, também fala de inversão magnética, outras coisas, entendimentos de certas passagens do Novo Testamento, né, cartas de João, essas coisas. Mas eu recomendo o Ednardo principalmente pela cosmologia. Ele tem um livro, quem quiser comprar o livro, é um material físico sobre cosmologia que eu acho que é o melhor que eu tenho. E é isso aí, dos irmãos que eu recomendo. Agora, para a última coisa e a mais polêmica, eu acho, né, que o sistema mais tenta combater, de todas essas, porque essas dá para distorcer as anteriores, mas a semente da serpente, ela revela quem é o seu inimigo, quem você tem que combater, que são os filhos do maligno. Não combater com espada, igual Josué fazia, mas saber quem pode te enganar e de que lado você está, se é do lado de Deus ou do lado de Deus, né? Eu espero que seja do lado de Deus, nosso Pai, de Jesus. Aí a semente da serpente eu coloquei duas passagens aí que eu vou ler e fazer uns comentários enquanto eu vou lendo, para vocês entenderem o que eu penso nesses meus comentários, ok? Então, primeiro a parábola do joio do campo. Mateus 13, do 24 ao 30. Propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Esse homem seria Deus, nosso Pai. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, que seria Satanás, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Isso é um entendimento majoritariamente judeu, mas hoje, claro que não está restrito aos judeus, que Eva teria tido uma fecundação heteropaternal, que isso pode ocorrer, hoje a ciência já provou, que quando a mulher engravida e tem relação com dois homens em um período de tempo relativamente curto, uma depois da outra, podem nascer gêmeos, um de cada pai. Uma semente separada, mesmo dentro do ventre, entendeu? Então, Abel seria o filho de Adão e Caim o filho de Satanás. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Dá para até colocar, retirou-se do jardim.
E quando Eva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando a erva, eu falei Eva. Às vezes os entendimentos a gente já lê sem nem pensar no que está escrito, só no que a gente entende, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, que seriam os filhos do maligno, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, esses servos seriam os anjos, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Isso a gente pode relacionar com o sinal que Caim recebeu de Deus para que ninguém o matasse, ferisse, porque eu entendo que é claro que muitos anjos queriam fazer justiça, né, sobre Caim que matou seu irmão Abel. Agora o verso 29. Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso, nós seríamos o trigo, né, que seríamos ajuntados no celeiro do Pai, iríamos para o reino do céu, para a Nova Jerusalém, na nova terra. E o joio atado em molho seriam os filhos do maligno, que queimariam no lago de fogo, que há um entendimento hebraico que essa terra que se transformaria no lago de fogo após a inversão magnética, aí essa terra seria purificada, digamos, por um fogo de 1000 anos, correspondente ao reinado do nosso Senhor Jesus no mundo vindouro. E esse entendimento de deixar crescer ambos juntos até a ceifa, né, é correspondente aos dias de hoje, que os filhos do maligno se parecem muito com nós e a gente só distingue eles pelas obras que eles fazem, né? Não vou nem falar o que eles submetem a população a fazer, né? Por causa do medo, de manipulação social. Então, Mateus 13 já foi, agora vamos para a próxima. Que é Mateus 13, do 36 a 43, um pouco depois da parábola do joio do campo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, isso aqui é a explicação da parábola, que Jesus ele dá um entendimento em poucos versos dos principais personagens, né, da parábola do joio. Aí, aqui eu vou só falar mesmo, não vou acrescentar nada não, porque eu já fiz isso no Mateus 3 anterior, né? E ele, respondendo-lhe, disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, nós, descerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é isso, o trailer do canal. Eu vou estar postando os materiais sempre que eu puder. Eu espero postar sempre alguns vídeos por semana, não espero ter um tempo fixo. Quanto ao formato dos vídeos, às vezes eu vou só falar, fazer um roteiro geral e explanar para vocês. Outras vezes eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint, igual eu fiz aqui, que eu gosto de trabalhar com slides, eu acho que facilita a organização do raciocínio. E quanto ao conteúdo desses vídeos, eu criei esse canal, até ele crescer, é claro, para eu poder colocar coisas mais profundas. Eu espero que cresça, né, que dê certo, para eu fazer alguns vídeos sobre temas tipo gnosticismo, que eu vejo que nesses canais que eu recomendo, eles falam até, mas eles focam em outras coisas, eles não fazem vídeos dedicados a isso, entendeu? Então, inicialmente eu pretendo fazer vários vídeos nesse formato que eu falei, sobre temas que eu considero que sejam enganos, e eu vou expor minha opinião, o que eu considero verdade, o que eu considero mentira, certo e errado. E eu espero que vocês gostem. Eu pretendo manter a constância e acho que não vou abandonar esse canal, não. Vou seguir em frente. Então é isso aí. Inscreva-se, curta os vídeos que eu vou postar ainda.
E compartilhe o canal com todo mundo que você conhece, se você gostar. Muito obrigado pela presença e atenção de todos. E até a próxima.